Beleza, galera? Volta para cá, segundo bloco da nossa primeira aula, tá? Vou pedir só pro meu câmera colocar ali no outro slide para a gente começar já logo com o artigo 5º, tá bem? Vem aqui comigo rapidinho, olha só o que é que nós temos, tá? De acordo com o nosso artigo 5º, tá? De acordo com o enunciado do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tá? Todos são iguais perante a lei. Vamos primeiro por aqui, tá? Eu vou dar prosseguimento já já, mas por enquanto, ó, todos são iguais perante a lei. Aqui, queridos, a primeira informação que nós temos é que nós estamos aqui diante da fundamentação do princípio da igualdade, tá? Princípio da igualdade, princípio da isonomia, princípio da isonomia. Muito cuidado, tá, com o princípio da isonomia, porque quando eu digo que todos são iguais perante a lei, toma cuidado com isso. Cristo, todos são iguais e pronto é? Não. Todos são iguais, tá, nas suas igualdades e distintos nas suas distinções, nas suas diferenças, tá? E sempre que isso ocorrer, é para se trazer, de alguma forma, uma isonomia. Lembra assim, ó, é quase que o aeromoço falando. Eu tenho que tratar iguais como iguais, distintos como diferentes, e nessa diferença, ó, equilibra a relação. E boa viagem. É quase o aeromoço falando, vô, tá? Então percebe, ó, observe que a própria Constituição, em diversos momentos, ela traz distinções entre homens e mulheres. Mas sempre que isso ocorre, é para se preservar a isonomia. Eu acho muito feliz, tá? Vou até dar uma avançadinha aqui, ó. Vem aqui comigo no slide, tá? O inciso primeiro diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos, mas também em obrigações, mas nos termos da nossa Constituição. Eu acho isso fantástico, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da nossa Constituição. Eu acho esse texto fantástico porque ele vai dizer assim, ó, que nós somos iguais, lógico, mas quando estamos em situações igualitárias. Se você observar, a própria Constituição em diversos momentos cria distinções, mas sempre que ela cria essa distinção é para se trazer uma harmonia, para se preservar a isonomia. Quer ver exemplo? O homem se aposenta 5 anos mais tarde que a mulher, ou a mulher se aposenta 5 anos mais cedo do que o homem, tá? Nós temos também a situação da licença maternidade e da licença paternidade. Observe que o homem tem uma licença paternidade de 5 dias, a mulher tem uma licença paternidade de 120 dias. É não, Cris, agora é 20 dias de licença paternidade e 180 de licença maternidade. Toma cuidado, porque a nossa prova não é de estatuto, toma cuidado que a nossa prova não é de empresa cidadã. Tá? A nossa prova é de direito constitucional, tá? A nossa prova é de direito constitucional. E em direito constitucional, lá em direitos sociais, você vai observar que a licença maternidade é de 120 dias e que a licença paternidade, de acordo com o artigo 10 da DCT, seria de 5 dias, beleza? Então, a nossa prova, para a nossa prova, tu vai marcar assim, ó, direito à licença paternidade, 5 dias. Direito à licença maternidade, 120 dias. Mas observe, tá? Nós temos aqui uma licença maternidade mais estendida para a mulher do que para o homem. Mas perceba, o homem, porra, ficou com a melhor parte, tá? A mulher não, é que ela teve suas oscilações hormonais, ela que engravidou, ela que pariu, ela que vai amamentar. Observe que a relação aqui ela é distinta. Então, nada mais justo do que dar uma licença distinta, mais estendida para a mulher, em detrimento da licença da macharada aí, não é verdade? Já que nesse momento nós temos aqui uma distinção. Observe que o dispositivo do artigo 5º, ele diz que todos são iguais perante a lei, tá? Sem distinção de qualquer natureza. Porque se estivermos em situações igualitárias, que sejam dados direitos iguais. Se a relação aqui ela é distinta, que sejam dados direitos distintos para se equilibrar essa relação. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo, tá? Desce aqui comigo porque eu tenho mais informações. O caput do artigo 5º, caput é a cabeça do artigo, tá, turma? É aquele primeiro texto que vem depois da numeração do artigo. Ele diz assim, ó, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, garantindo-se aos estrangeiros, olha só, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, tá? E ele traz ali os nossos direitos fundamentais. Eu vou pedir para o meu câmera colocar só um outro slide, o slide branco, tá? Daqui nós vamos tirar, queridos, tá? Do artigo 5º, nós vamos tirar, além da fundamentação do princípio da isonomia, tá? Princípio da isonomia, nós vamos também tirar um outro texto, que seria a titularidade. Quem é que é titular de direitos fundamentais? Quem é que é titular de direitos fundamentais aqui no Brasil, tá? De acordo com o artigo 5º, titular é quem é que tem direito de ter direito fundamental no Brasil, tá? Os titulares são os brasileiros, marca isso, tá? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, tá? E os estrangeiros residentes no país, tá? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, tá? Detalhe. Cris, de acordo com a Constituição, os brasileiros natos ou naturalizados, os dois, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, tá? Os natos e os naturalizados são titulares de direitos fundamentais no Brasil. E os estrangeiros que residem, tá? Residentes, vou até colocar aqui, no país. Nota comigo, tá? No país, no Brasil. Mas a pergunta é a seguinte: Cris, e os estrangeiros em trânsito? E os estrangeiros em trânsito, os estrangeiros de passagem pelo país, tá? E os estrangeiros em trânsito, os estrangeiros de passagem pelo país, também seriam titulares de direitos fundamentais? Pergunta, tá? Os estrangeiros, o turista, seria um titular de direito fundamental? Turma, resposta: sim, mas tome muito cuidado com o enunciado, tá? Sim, se for de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Sim, se a banca te perguntar, de acordo com o entendimento do STF. Olha, anota comigo, tá? De acordo com o STF, tá? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, tá? Sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou dizendo isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Muito cuidado, porque é muito comum sua banca perguntar assim, de acordo com o que está escrito na Constituição, de acordo com o artigo 5º, de acordo com o que expressa a Constituição Federal, são titulares de direitos fundamentais os brasileiros, os estrangeiros residentes no país e os estrangeiros em trânsito pelo país. Certo ou errado? Errado. Os estrangeiros em trânsito pelo país não têm previsão na Constituição. Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o meu câmera colocasse no outro slide, só para a gente fazer uma pontuaçãozinha aqui rápida. Olha só, de acordo com a Constituição, são titulares de direitos fundamentais, de acordo com a Constituição, são titulares de direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil, tá? Os estrangeiros residentes no país. Cuidado, porque os estrangeiros em trânsito pelo país não tem previsão na Constituição não, tá? Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se a banca te perguntar agora assim, de acordo com o entendimento do STF, de acordo com a jurisprudência, aí sim é que eu vou marcar que são titulares de direitos fundamentais os estrangeiros residentes, os estrangeiros em trânsito e os brasileiros. Mas é até lógico, tá, turma, que os estrangeiros em trânsito também são titulares de direitos fundamentais. Detalhe, eu não disse que são titulares de todos os direitos fundamentais, porque estaria errado, tá? Mas são titulares de direitos fundamentais? Resposta, sim. Eu pergunto, imagina só que um turista está passando férias aqui no Brasil, passando aqui uma semana, tá? Aqui no Brasil, foi ali na beira-mar, pediu um peixinho, passou mal. Pergunto, ele tem direito à saúde? Ele será atendido pelo SUS? Finge que o SUS funciona, porra, tá? Ele vai ser atendido pelo SUS? Claro que sim, tá? Cris, o estrangeiro estava passando férias aqui
foi preso ilegalmente, houve uma prisão ilegal, uma prisão com abuso de poder arbitrária. Ele tem direito de impetrar um habeas corpus? Sim, porque perceba, tanto o brasileiro como o estrangeiro residente no país e o estrangeiro em trânsito pelo país são titulares de direitos fundamentais. São titulares de direitos fundamentais. Beleza? Então, tanto o brasileiro como o estrangeiro residente no país e os estrangeiros em trânsito, eles são titulares de direitos fundamentais. Fica ligado nisso, beleza? Fica ligado nisso. Tranquilo? Queridos, é o seguinte, tá? Mas tome cuidado, porque se a banca te perguntar, de acordo com a Constituição, vou pedir só para o meu câmera colocar de novo no slide branco, isso, aqui mesmo, tá? Ó, vem comigo. Tome cuidado, porque se a banca te perguntar, são titulares de direitos fundamentais, de acordo com a Constituição, aí tu vai marcar somente esse, ó, e esse, tá? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Agora, se a banca te perguntar, de acordo com a jurisprudência, aí, nesse caso, tu vai marcar os estrangeiros em trânsito também, beleza? Queridos, vê só comigo. É interessante que você comece agora a pontuar, marcar mesmo, alguns dos artigos que são mais relevantes. Alguns dos incisos que são mais importantes, tá? O inciso segundo seria um inciso que eu destacaria. Vou pedir só para o meu câmera colocar novamente no outro slide, para a gente fazer aquela sequenciazinha dos artigos que são mais relevantes. Vem aqui comigo, ó. O inciso segundo, ele seria um inciso que eu destacaria. Cris, o que trata o inciso segundo? Ele vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse dispositivo, ele vai tratar sobre o princípio da legalidade. Pelo amor de Nossa Senhora da PM, tá? Não vai confundir, tá? Não vai confundir legalidade no direito administrativo com legalidade na seara privada. Na administração pública, esse princípio que eu vou ler, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No direito administrativo, tá? O administrador está ligado à lei. O administrador está vinculado à lei. Ele só pode fazer o que a lei lhe manda fazer. No direito constitucional não é bem assim, não. No direito constitucional, na seara privada, aquilo que a lei proíbe, tá? Aquilo que a lei não proíbe, será permitido. O que não for proibido, é permitido fazer. Cuidado. Seara pública, ó, eu só faço o que a lei me manda fazer. Na administração pública, eu estou vinculado. O administrador só faz aquilo que a lei lhe obriga a fazer. Na seara das relações privadas, não. Aquilo que a lei não proíbe, ela me permite. Aquilo que não for proibido, será permitido fazer, beleza? Muito cuidado com esse princípio, porque ele surge aí como um dos princípios principais da administração pública, tá? Muito cuidado, porque para a prova de direito constitucional e nas relações privadas, olha como é que funciona, tá? Se a lei não me obriga a fazer, ela me permite fazer, beleza? Eu queria que você marcasse também o inciso terceiro, que ninguém, tá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano, nem degradante. Poxa, o inciso quarto marca, importantíssimo, tá? Inciso quarto, ele é importantíssimo. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Aqui é importantíssimo esse dispositivo, tá? Aqui é importantíssimo. Cris, o que esse dispositivo vai dizer? É livre a manifestação de pensamento. Já que é livre a manifestação de pensamento, eu te pergunto, eu posso manifestar o meu pensamento sobre tudo que eu quiser, sem medo de ser responsabilizado? Cuidado, tá? Não. Não há direito fundamental absoluto. Não há direito fundamental absoluto. Todos os nossos direitos fundamentais podem ser relativizados. Cuidado para não confundir manifestação, a livre manifestação de pensamento constitucional, com apologia criminosa, racista, tá? Eu não posso fazer uma apologia criminosa, nazista, racista, homofóbica, porque isso é crime. Eu não posso, mas eu estou manifestando meu pensamento. Cuidado, tá? Muito cuidado, porque é uma linha tênue aí, tá? Além disso,
Perceba, se por exemplo eu falar alguma coisa, pensar não é pecado não, viu? Pensar não é crime não, você pode pensar o que você quiser. Agora, manifestar esse pensamento é que pode repercutir numa pena, numa sanção, numa indenização, porque pode se configurar crime ou pode ocorrer danos morais ao caso, tá? Por exemplo, eu lembro que na época que o Papa Francisco estava aqui no Brasil, um grupo de manifestantes, se identificando como Marcha das Vadias, tá? Chegaram e disseram assim: porra, é o seguinte, nós estamos aqui nos manifestando contra a presença do Papa, porque nós não queremos a presença do Papa aqui. Então aquele grupo foi lá, fez um círculo, quebrou algumas imagens católicas, dos santos católicos, né? Fez fotos pornográficas, enfim, tá? Naquele momento havia o cometimento de um crime, já que escarnecer da religião de outra é crime. Então ali não era livre manifestação de pensamento, ali houve uma situação criminosa, e isso deve ser responsabilizado, tá? Muita gente pensa assim: Cris, é muito fácil, tá? É muito fácil dizer isso, tá? Quando se prega, inclusive, a vedação do anonimato nesse dispositivo. Ó, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Pergunta: utilização de máscaras em manifestações significa anonimato? Resposta: não, tá? Resposta: não. É tanto que eu te pergunto, nessas passeatas e manifestações, a galera tá mascarada, tá? A galera tá mascarada. E aí eu pergunto, a polícia manda tirar a máscara? Não, até vai acompanhando ali a manifestação e não manda ninguém tirar a máscara, porque a utilização de máscaras não é proibido, a utilização de máscaras não se configura anonimato. Aliás, seria perigoso pensar isso, tá? Principalmente para você que vai tentar fazer concurso aqui em Recife, tá? Porque já que um dos maiores carnavais do mundo é o de Recife, Olinda, olha só a situação. O que nós temos aqui? O carnaval das máscaras, das fantasias. Porra, seria complicado se isso fosse configurado como anonimato, tá? Pô, Cris, e anonimato é o quê? É a não identificação, tá? Anonimato se configuraria como a não identificação. Poxa, Cris, é muito fácil chegar e dizer isso, tá? O cara pode chegar lá no computador, escrever o que ele quer, falar o que ele quer e ninguém nunca vai ficar sabendo que foi ele, ninguém nunca vai saber de onde veio essa mensagem. Campeão, toma cuidado com isso, tá? Não é mais assim que a coisa funciona, não. Hoje nós temos, inclusive, tá? Que todo computador ele pode ser identificado, porque todo computador tem o seu IP, tá? Todo computador tem ali o seu IP. E esse IP, tá? E esse IP, ele vai, que é IP, identificação pessoal, poxa, a polícia consegue rastrear rapidinho de onde viu aquela informação, tá? Hoje a polícia consegue rastrear rapidinho de onde veio aquela informação. Para ter ideia, tá? Só para ter uma ideia como isso pode ocorrer, bicho, hoje a tecnologia é tão avançada que até com o teu próprio celular tu consegue rastrear, o teu próprio celular tu consegue rastrear meninas. Tem aplicativo que você coloca aqui, tá? E você coloca só o número do celular do seu namorado. Meu amigo, vem descendo uma telinha. Meu amigo, se duvidar, o cara tá dando ali tchau pra você, tá? Geralmente, tá? Só que, meninos, tá? Eu tenho uma técnica, tá? Você desabilita o aplicativo no último lugar que você quer ser encontrado, entendeu? Eu geralmente desligo meu aplicativo ali na frente da Igreja da Soledade, lá no centro da cidade. Aí minha namorada liga e diz assim, ó: bebê, tá onde? Eu: tô na missa. Como é, bebê? Tô na missa. Eu só vejo ela apertando nos botõezinhos. Aí vem aqui a telinha assim: ô bebê, reza por mim, né? Eu posso ligar que horas? Daqui a 3 ou 4 horas. Que missa demorada é essa? É porque depois da missa tem o terço dos homens, né? Olha só, com toda essa tecnologia tu consegue rastrear. Imagina só a polícia, vô, tá? Então cuidado com essa brincadeirinha que achar que, eu postei, fiquei no anonimato, ninguém nunca vai saber que foi eu que postei. Cuidado, tá? A coisa não é mais assim não, tá? A coisa não é mais assim não. Então perceba que nesse caso, tá? Perceba que no inciso 4º nós temos o direito de liberdade de manifestar o nosso pensamento. Mas cuidado, primeiro que esse direito não é absoluto, é vedado o anonimato, tá? Esse direito não é absoluto porque eu não posso fazer apologia criminosa aqui, beleza? Vem aqui comigo.
Eu queria que você marcasse também um outro inciso. O inciso sexto. Poxa, o inciso sexto é muito bacana, tá? O inciso sexto. Ele diz assim, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, tá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e a garantia na forma da lei, tá? E a garantia na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Observe que esse direito, tá? Ele também não é absoluto, tá? Você observa que esse direito também ele não é um direito absoluto. Não é absoluto como assim, Cris? Olha, é livre, tá? É livre a consciência e a crença. Eu acho interessante esse dispositivo, tá, turma? Porque mais que um direito de crer, você tem liberdade de consciência e de crença. Mais que simplesmente um direito de crer, você tem liberdade de consciência e de crença, tá? E nesse sentido, tá? Nesse sentido, observe que ele também não é um direito absoluto. Não é absoluto por quê, Cris? Porque eu tenho até a liberdade de escolher a minha crença, de escolher a minha consciência, mas eu tenho até a liberdade de escolher minha crença e minha consciência, mas a liturgia, o culto, ele pode ser limitado, tá? Eu não posso fazer o que eu quero no meu culto para não se configurar como um crime, tá? Para não se configurar um crime. Observe que você não tem somente direito de crer, você tem liberdade de consciência, liberdade de crença, tá? Isso é muito mais amplo do que somente o direito de crer. Porque quando eu digo assim, ó, você tem direito de acreditar, é só de acreditar. Mas quando eu falo em liberdade de consciência e de crença, isso é muito mais amplo, tá? Em que sentido, Cris? Porque perceba, eu posso mudar de crença quando eu quiser? Posso, tá? Ó, detalhe, não veja nesse momento pelo viés, não veja nesse momento pelo viés religioso, veja pelo viés jurídico, tá? A dimensão aqui, ela é jurídica. Eu posso mudar de crença quando eu quiser? Posso. Eu tenho liberdade na consciência e na crença. Cris, eu sou católica, agora quero ser evangélico. Posso? Posso mudar. Cris, eu posso ter mais de uma religião? Pode, você é livre, tá? Cris, eu posso ser católico, espírita e do candomblé ao mesmo tempo? Pode. Mais uma vez, observe. Eu não estou falando pelo viés religioso, tá? Porque cada qual tem sua religião e cada religião tem os seus dogmas que serão respeitados e observados, tá? Pelos seus fiéis. Mas a Constituição, ela me garante, tá? A inviolabilidade do direito de consciência e de crença, e você pode escolher a crença que você quiser, modificar, ter mais de uma. E detalhe, tá? Você é livre, pode também não ter crença. No Brasil, eu posso ser ateu? Posso, sou ateu, graças a Deus. Posso, pô, tá? Eu posso, inclusive, ser ateu no Brasil. Agora, cuidado, porque a consciência, a crença, ela pode sofrer limitações no sentido das suas liturgias. Eu não posso fazer o que eu quero no meu culto, não, tá? Pode se configurar crime. Imagina só chegando para vocês e dizendo assim, ó, beleza, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um convite todo especial para você, tá? Nesse domingo, a partir das 17 horas, teremos um culto todo especial e diferente. Vamos escolher 2 ou 3 fiéis, sacrificá-los no altar do Senhor e gostaríamos da sua participação, tá? Eu não posso fazer isso, pô, isso é crime, é homicídio, tá? Então tomem cuidado que eu não posso fazer o que eu quero também no meu culto, tá? Há limitações nesse sentido. Na liturgia, tá? Nos termos da lei, a liturgia, ela pode ser também limitada, beleza? Mas marca isso, vem aqui comigo novamente. Olha só, é inviolável. Olha, mesmo sendo um direito inviolável, não significa que ele é absoluto, tá? Mesmo sendo inviolável, não significa que ele é absoluto, tá? É inviolável a consciência, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais, tá? E proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? Um outro dispositivo que eu acho que seria bacana para você marcar seria o inciso... o inciso 8º também é bacana, tá? A escusa de consciência, tá? Escusa de consciência.
Cris, o que é importante eu saber sobre a escusa de consciência? Ó, ninguém será privado, esse dispositivo é bacana, tá? Para a sua prova, ele é muito bacana. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa nos termos da lei, fixados em lei, tá? Fixados em lei. Então, observe, ó, ninguém será privado dos direitos, ninguém será privado dos seus direitos por crença religiosa, convicção filosófica ou política. Vamos aqui explicar isso. Regra: ninguém pode se eximir de uma obrigação que é imposta a todos, alegando sua crença religiosa, sua convicção filosófica ou política, tá? Aliás, até pode, tá? Se, por exemplo, cumprir uma prestação alternativa. Regra: eu não posso chegar e dizer assim, ó, imagina que eu tenho 18 anos, 17, 18 anos, e digo assim, não vou me alistar, não posso me alistar, porque, nesse caso, minha religião não permite, tá? Eu não vou me alistar porque, nesse caso, a minha convicção filosófica ou política não permite, tá? Eu até poderia alegar, depender da situação, desde que eu cumprisse a prestação alternativa nos termos da lei. Cris, o que ocorre se eu nem cumprir a obrigação a todos imposta e também não cumprir a prestação alternativa? Aí, nesse caso, você teria os seus direitos políticos perdidos, tá? É um caso de perda de direitos políticos. É um caso de perda de direitos políticos, beleza? Nesse caso, tome muito cuidado, tá? Nesse caso, seria caso de perda de direitos políticos. Vem aqui comigo, tá? Aí eu queria que depois você fizesse uma ligaçãozinha. Se eu não cumprir, tá? Aí nós temos, inclusive, previsão para isso, tá? Cris, dá um outro exemplo de obrigação a todos imposta e a pena alternativa, uma situação alternativa. Por exemplo, todos nós somos obrigados a votar, não é isso? Isso. Se, Cris, eu não votar, eu tenho uma prestação alternativa, que seria a justificativa. Cris, se eu não votar e não justificar, eu teria o quê? Os meus direitos políticos perdidos, até regulamentá-los, claro. Porque perceba, quando eu digo que há uma perda, isso não é ad infinito não, tá? Eu posso resgatá-lo também, não tem problema nenhum, tá? Suspensão também eu posso resgatar. Perda e suspensão de direitos políticos são resgatáveis, tá? Cuidado, no Brasil nós não admitimos cassação. A banca poderia fazer, sabe o que para você? Dizer que se eu não cumprir a obrigação a todos os impostos, também não cumprir a prestação alternativa, eu teria os meus direitos políticos cassados. Isso é falso, tá? Direitos políticos não podem ser cassados. Eles podem ser perdidos ou podem ficar suspensos, tá? Detalhe, Cris, tem algo aí estranho. Como é que um direito político não pode ser cassado se eu vejo direto na Globo, na TV, o político sendo cassado? Cuidado. O que é cassado do político não é não é os seus direitos, tá? Não são os seus direitos, mas o seu mandato, beleza? Desce aqui rapidinho comigo, inciso 9, ele vai dizer assim, ó: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura e de licença, tá? Queridos, eu acho esse inciso fantástico, porque ele é um vestígio aí da ditadura, tá? Vamos fazer uma coisa, a gente vai dar uma pausazinha agora, rápida, a gente volta daqui a pouco, tá? Com o terceiro bloco e mais dispositivos do artigo 5º. Eu volto já já.